Sabe, na correria do dia a dia é muito fácil a gente esquecer daquilo que realmente importa. É um desafio que todo mundo enfrenta. Mas e se num nível espiritual esse esquecimento tivesse consequências muito mais profundas do que a gente imagina? O material que a gente está analisando hoje parte exatamente desta pergunta. E não é sobre um lapso de memória qualquer, sabe? É algo que, segundo a fonte, pode redefinir toda a nossa existência. É uma pergunta que já prepara o terreno para uma reflexão bem séria. E aqui está a base de tudo que a gente vai explorar. A ideia de que o esquecimento espiritual não é algo neutro, ele, na verdade, cria desordem ativamente. E, por outro lado, o ato de lembrar é o que dá partida na restauração. Essa dinâmica, essa relação de causa e efeito é a chave para entender todo o resto. Então, vamos começar falando do que a fonte chama de amnésia espiritual. E isso é bem mais do que só esquecer um fato ou uma data. É descrito como um estado, um jeito de viver como se Deus não estivesse presente. Uma condição que, como a gente vai ver, tem implicações muito práticas. Essa citação resume o argumento de um jeito muito poderoso. O esquecimento de Deus não é um vácuo, ele gera desordem. Já a lembrança, por outro lado, é o que inicia a cura. E o ponto crucial aqui é que essa memória não é sobre olhar para o passado, mas sim sobre reestabelecer a ordem no presente. Ok, se o esquecimento é o problema, qual é a solução? A fonte apresenta um conceito incrível chamado Zikaron. Não é simplesmente lembrar, mas uma forma ativa, intencional de lembrança. Vamos mergulhar nisso. Olha só essa definição. Zikaron não é aquele sentimento passivo de nostalgia, de saudade. É descrito como uma ação, um movimento do espírito. É algo que se faz para trazer a presença de Deus para o momento presente, impactar o agora de forma bem concreta. E essa comparação aqui deixa a diferença claríssima. Enquanto a memória comum pode ser só uma recordação passiva do que já foi, o Zícaron é apresentado como uma força ativa. A linguagem usada, rasga o presente, é forte, né? Sugere uma interrupção deliberada da rotina para reinserir a consciência de Deus no centro de tudo. Essa frase reforça a ideia anterior com uma metáfora muito forte. Não se trata de ficar olhando para trás, mas de abrir um espaço no agora para uma realidade espiritual que governa. É uma mudança de perspectiva radical, de um Deus histórico para um Deus presente. Então, como isso funciona na prática? A fonte descreve um ciclo de 4 passos que torna o Zícaron algo bem aplicável. Repara no fluxo. Começa com um ato consciente de lembrar, que leva a um alinhamento de vida. Isso guia as ações, resultando, por fim, em uma experiência real da presença de Deus. É um processo que se retroalimenta. Agora vamos para a aplicação mais íntima do Zícaron, o nosso ambiente doméstico. Como é que essa lembrança viva se manifesta ali, no espaço onde a gente passa a maior parte do tempo e com as pessoas que estão mais próximas? A fonte aponta para um paradoxo que é bem comum, a tal da amnésia espiritual doméstica. É aquela ideia de que a fé pode acabar ficando numa caixinha, sabe? Restrita a momentos específicos, enquanto a vida diária segue como se Deus não estivesse ali. O Zícaron vem justamente para quebrar essa divisão. E aqui a gente vê exemplos muito práticos. Não são grandes rituais, mas escolhas feitas no calor do momento. Cada item dessa lista transforma uma situação de conflito, raiva, orgulho em uma oportunidade de praticar essa lembrança ativa. É sobre agir a partir de uma identidade espiritual e não só de um impulso. Saindo de casa, vamos ver como esse princípio se aplica em outras áreas fundamentais da vida. A ideia é que o Zícaron não é para ser praticado só em lugares sagrados, mas em todos os cantos da nossa existência. No trabalho, por exemplo, o Zícaron combate aquela ideia de que a vida profissional e a fé são coisas separadas. Segundo a fonte, lembrar de Deus no trabalho transforma a motivação, a ética e até a capacidade de influenciar positivamente um ambiente, mesmo que ele seja bem desafiador. Agora, o campo de batalha interno, a mente. A fonte argumenta que é aqui que as lutas mais importantes acontecem. É na nossa mente que o esquecimento pode criar raízes e gerar toda uma desordem emocional e espiritual. Esse slide aqui é muito direto, né? Ele conecta emoções e lutas específicas, medo, ansiedade, pecado, a uma causa raiz, o esquecimento. A solução proposta, então, não é só combater o sintoma, mas restaurar a lembrança, a verdade, no centro dos pensamentos. É lembrar para reordenar o coração. Chegando na nossa parte final, vamos observar como o Zícaron se manifesta coletivamente e qual o seu grande objetivo. A prática sai do indivíduo e vai para a comunidade, culminando em algo ainda maior.
A análise pega uma frase super conhecida e a reinterpreta através da lente do Zícaron. Fazer isto em memória de mim deixa de ser uma lembrança nostálgica de algo que aconteceu lá atrás. Torna-se um chamado para experimentar a presença divina no agora, transformando o ritual num encontro vivo. E os efeitos dessa prática em grupo são transformadores. Quando uma comunidade pratica o Zícaron, a fonte descreve uma mudança de qualidade em tudo. Atividades que poderiam ser só rotina se tornam canais para uma experiência espiritual real, presente. A ceia vira encontro, a palavra vira vida. Essas frases criam um clímax poderoso, né? Elas conectam a lembrança e o alinhamento com uma resposta divina. A mensagem é clara. O ato de lembrar não é passivo. Ele inicia um movimento do céu, tanto individualmente quanto em comunidade. Então, o ponto principal resumido aqui é que Zícaron não é sobre o quanto se sabe, mas sobre como se vive. É uma postura, uma orientação consciente e diária para permitir que a realidade de Deus governe o presente e não apenas o passado ou o futuro. E aqui está a conclusão de tudo. O objetivo final vai além da memória. O propósito maior do Zícaron é levar a lembrança a um ponto em que ela se torna experiência vivida, onde Deus não é só uma figura histórica ou um conceito, mas uma realidade que atua no nosso dia a dia. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Depois de explorar o que é o Zícaron desde a sua definição até a sua aplicação na família, no trabalho, na mente, a questão final nos convida a pensar no seu impacto imediato. O que mudaria, agora mesmo, ao se praticar essa lembrança viva?